Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, no capítulo número 2, né? E a nossa meditação será a partir do versículo de número 11, né? Vamos à leitura da mensagem, que diz o seguinte, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo número 2, a partir do versículo de número 11, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, a partir do versículo de número 11, né? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado, da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos já passar de imediato, né, a nossa leitura nas referências, né, que dar-se-á a partir do versículo de número 11, né, que diz o seguinte: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Diz a referência o seguinte: resistir na cara. Qualquer pastor ou outro obreiro que se torna culpado de erro e hipocrisia, versículo 13, deve ser confrontado e repreendido. Confira em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Isso sem favoritismo, até mesmo uma pessoa de destaque como o apóstolo Pedro, que foi grandemente usado por Deus, necessitou de uma repreensão corretiva, versos 11 ao 17. Confira em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 20 e 21. As Escrituras indicam que Pedro reconheceu a sua falta
e aceitou a repreensão de Paulo. De modo humilde e arrependido. Posteriormente, ele refere-se a Paulo como nosso amado irmão Paulo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Versículo 12 até ao 15. Do versículo 12 até o 15 está escrito o seguinte. Aleluia, Pai. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz o quê? Eu queria a referência do versículo 12 até o 15 a respeito desse acontecimento. O que ela diz e aonde está, você vai encontrar a fonte dessas respostas todas referentes a esta afirmação, esta correção que Paulo fez a Pedro, né? Temendo os da circuncisão. Os da circuncisão eram cristãos judeus, principalmente da igreja de Jerusalém, que criam que o sinal da circuncisão do Antigo Testamento era necessário a todos os crentes da nova aliança. Ensinavam ainda que os crentes judaicos não deviam comer com crentes gentios não circuncidados e que não observassem os costumes e as restrições sobre os alimentos dos judeus. Pedro, embora soubesse que Deus aceitava os crentes gentios sem parcialidade. Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35. Opôs-se às suas próprias convicções, por medo das críticas e da possível perda de autoridade na igreja judaica cristã em Jerusalém. Seu afastamento da comunhão com os crentes gentios, nas refeições, favoreceu a doutrina errônea de que havia dois corpos de Cristo, o judaico e o gentio. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos à leitura do capítulo, do versículo de número 16, né? De Gálatas, capítulo 16, né? Versículo 16 até o 18, está escrito o seguinte, né? Está escrito o seguinte, justificado, vamos ver a leitura do capítulo 1, né? 16 até ao 18, está escrito o seguinte, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado?
De maneira nenhuma. Porquanto se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos ver o que diz a afirmação e o esclarecimento das referências dos versículos 16 até o 18, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Justificado pela fé. Paulo lida aqui com a questão de como o pecador poderá ser justificado. Isto é, perdoado dos seus pecados, aceito por Deus e ter um justo relacionamento com Ele. Isso acontece não pelas obras da lei, mas mediante a fé viva em Cristo Jesus. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação. Página 1695. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 19. O que diz a Escritura no versículo 19, né? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Vou repetir. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E a referência diz o seguinte, esse esclarecimento da referência diz exatamente o seguinte: morto para a lei. Ver em Romanos, capítulo 7, versículo 4. Nota sobre o significado de morto para a lei. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Nota sobre o significado de morto para a lei. Então, se você não entende, se você não sabe, se você ficou confuso o que é ser uma pessoa morto para a lei, você vai lá em Romanos. Vai lá em Romanos, ainda que você não tenha uma Bíblia igual a minha, né? Mas todas as Bíblias são iguais. A minha tem esse algo mais por causa das referências, por ser uma Bíblia de estudo. Já falei, continuo falando com os irmãos, a minha Bíblia é uma Bíblia completa, né? Ela chama-se Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, edição de 1991. Então as Bíblias simples, comuns, as convencionais, não traz as referências. Tudo que está na minha está na sua. Só que a minha tem esse algo mais nas referências, né? Que acrescenta muito, um esclarecimento muito amplo, total, geral e restrito, né? Mas se você vai lá, se você prestar atenção no que você está lendo, no que eu estou falando, no que você está ouvindo, você consegue achar a explicação do significado de morto para a lei, se você não consegue entender, né? Morto para a lei, ver em Romanos capítulo 7, versículo 4. Nota sobre o significado de morto para a lei, né? Você encontra também o significado disso, Mateus, capítulo dessa afirmação, Mateus capítulo 5, versículo 17. Nota sobre o relacionamento entre o crente e a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, nota sobre o relacionamento entre o crente e a lei, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 20, né? Até versículo 20 está escrito: estou crucificado com Cristo. Vamos ver o que diz o versículo 20 sobre essa explicação, né? O versículo 20, dá para nós ir agora aqui até o final. Não, versículo 20, louvado seja Deus. Justificado, estou crucificado com Cristo. Versículo 20 está essa menção, né? Paulo descreve seu relacionamento com Cristo em termos de união pessoal profunda com seu Senhor e de sua dependência dele.
Aqueles que têm fé em Cristo vivem uma vida em comunhão íntima com Ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.